Olá, irmãos de piedade, eu sou Marco, aqui está minha esposa comigo, Genilda, nós somos de São Caetano do Sul. Para a gente é uma alegria poder conversar um pouquinho com vocês hoje. A gente ficou muito contente de saber que vocês estão começando agora, ou de um tempo para cá, esse trabalho com pequenos grupos. A gente já está nessa caminhada há 7 anos, 8 anos, lá em São Caetano, e passamos por várias situações, boas e ruins. Gostaríamos hoje, né, de contribuir com vocês, dando aqui o nosso testemunho, o nosso depoimento, ajudando vocês com algumas questões que vocês nos enviaram. Gostaríamos de dizer que o que a gente vai dizer aqui está baseado na nossa experiência, mas não é uma receita de bolo, não é algo que, pelo fato de ter funcionado para a gente, vai funcionar para vocês, não necessariamente, as coisas podem acontecer de forma diferente aqui. Também não estamos falando em nome da igreja, é de fato assim, uma opinião de quem está vivendo essa realidade hoje. E o que a gente pode dizer para vocês é que é uma coisa muito boa, é muito legal, e essa iniciativa é uma iniciativa abençoada, e a gente entende que vocês serão felizes nesse ministério. Contem com a gente sempre que precisarem. Então é com grande alegria que a gente vai hoje poder deixar aqui algumas palavras registradas para vocês. Aqui está uma daquelas situações assim que ninguém gostaria de experimentar, de passar por elas, né? Tudo que a gente menos deseja, tudo que a gente menos quer, é passar por uma situação em que o seu convidado, ou o nosso convidado, para a reunião do pequeno grupo, ele enfrente qualquer tipo de constrangimento. Há diversas situações que podem colocar tanto a gente quanto a pessoa que a gente convidou para vir na reunião do pequeno grupo numa situação de constrangimento. Essa é uma delas. Já pensou que situação? O cara traz, você convida, dividiu ali, cada um vai trazer um prato para a reunião do pequeno grupo, e aí o teu convidado ele traz lá no prato dele, que foi preparado com muito carinho, ou foi adquirido, né? Teve que comprar, passou em algum lugar, comprou, trouxe, e aí lá no meio tem presunto, tem algum outro tipo de alimento que a gente não consome, que a gente não come. Bem, como é que a gente lida com uma situação dessas? Eu acho que aí existem algumas saídas, né, que a gente sugeriria, até porque já vivemos situações semelhantes, né? Eu vou pedir para a Genilda dar a opinião dela sobre o assunto. Basicamente, nós temos duas saídas, né? A primeira delas é você guardar o que a pessoa trouxe, então ela vai chegar, ela vai entregar para você, você é o anfitrião, né, daquela reunião, você recebe esse material e vai guardar. Você vai levar para a cozinha, um lugar onde está posto todo o lanche, o restante das coisas. E aí, nesse momento, você vai identificar o que a pessoa trouxe. Então você pode fazer duas coisas. A primeira é você deixar guardado, esperar terminar a reunião. E aí, um pouco, enquanto as pessoas estão conversando, tal, que vem pro lanche, você chama a pessoa à parte e explica para ela. Queria te falar uma coisa, menina. Você trouxe um lanche muito legal e tá lindo, assim, bonito, mas a gente não come porco. Então, eu queria te pedir desculpa. Primeiro, porque você não tem culpa, afinal de contas, hoje é a segunda reunião que você vem. Você não tem culpa com isso. E segundo, assim, eu tenho que te pedir desculpa, né? Nós não podemos servir. Então, eu queria que você não ficasse chateada com isso, tá bom? Eu queria agradecer porque você trouxe, mas a gente não, infelizmente, a gente não come. A outra opção é você, quando identificar que a pessoa trouxe um alimento que a gente não come, já chamar a pessoa antes do momento do lanche. Então, tá acontecendo a reunião, você tira ela da reunião, você conhece o perfil dela, você sabe como ela é, que ela vai chegar na mesa e falar, cadê o meu lanche, né? E o seu lanche não tá lá. Então, se você acha que ela vai se comportar dessa forma, antes de acontecer esse momento, você chama a pessoa e explica para ela. Quais são os cuidados que você tem que ter? O primeiro deles é tirar dela a culpa de ter trazido uma coisa que a gente não come. Não é culpa dela, porque ela não sabia. Então tira essa culpa. É claro que ela vai ficar incomodada, ela vai ficar chateada, ela
pô, pisei na bola, não era para ter trazido isso, mas ela não sabia. Então você tem que tirar essa culpa dela. Primeira coisa. E segunda coisa, não deixar ela sair magoada porque a gente não comeu o lanche. Ela precisa entender por que a gente não comeu. E aí a razão que você vai dar para ela é que a gente vai, é uma questão de obediência. Não vai entrar no mérito, porque tem verme, que né, o povo usa isso, né? Ah, porque tem verme, porque é obediência. Deus disse pra gente não comer a carne de porco, e por obediência ao que Deus disse, a gente não vai comer a carne de porco. Então, tira dela essa culpa e explica por quê, né? A gente pode até, inclusive, fazer um estudo depois, se você quiser, para entender melhor isso e tal, e aí você dá essas saídas para ela. E vem para a reunião de volta para o momento da comunhão. De todo modo, é uma situação, é uma das situações constrangedoras que a gente às vezes tem que enfrentar no pequeno grupo. Além disso que a Genilda falou, uma coisa que você deve evitar a todo custo olha, não consegui falar com a pessoa antes, não consegui falar depois, então como eu não consegui avisar, eu vou servir. Evita fazer isso, porque aí o constrangimento pode ser maior, porque aí você, que é o anfitrião, seu convidado trouxe, ou o convidado de alguém trouxe, você pôs na mesa. E aí, a partir do momento que você pôs na mesa, pode ter criança ali, pode ter outros irmãos que não sabem que foi outra pessoa que trouxe, pode achar que em vez de ser porco é outra coisa, e a consequência pode ser maior. Pode ser que alguém inadvertidamente fale, escuta, isso aqui é porco, e aí pode constranger o seu visitante ainda mais. Então, além dessas duas providências, uma terceira que você deve tomar, um cuidado que você deve tomar é não pôr na mesa. De jeito nenhum. E tendo esse cuidado de explicar e de avisar a pessoa. Até porque a gente tem que pensar assim, né? Que ela vai continuar se relacionando no grupo, vai continuar conhecendo as pessoas, vai conhecer a Jesus, vai conhecer aquilo que Jesus nos pediu para fazer e vai saber um dia que Jesus pediu para a gente não comer. E aí ela vai lembrar, mas aquele dia que eu levei, a gente comeu. Então, assim, não é saudável nem para você, não é saudável para o seu grupo, não é saudável para a igreja e não é saudável para ela. Que ela aprenda dessa forma. Então, ainda que ela seja um pouco constrangida, minimamente, você tem que minimizar esse constrangimento ao máximo, é necessário que isso aconteça para que ela não entre por um caminho que não é saudável para ninguém, né? Ou seja, de servir uma coisa que não deve ser comida. Eu acho que aqui tem uma outra questão bastante interessante para a gente, porque ela envolve aspectos que vão além do pequeno grupo, né? A gente vive num tempo em que tem muita gente por aí vendendo falsas expectativas acerca da igreja. Tem gente vendendo às vezes até falsas expectativas acerca do agir de Deus, do modo como Deus age. Isso não quer dizer que a ação de Deus é limitada, né? De maneira nenhuma. Deus tem, muito pelo contrário, Deus pode fazer todas as coisas, para Ele nada é impossível, mas as coisas acontecem no tempo de Deus e não no nosso tempo. É claro que a nossa fé e por meio da oração a gente consegue, às vezes, mover o coração de Deus, né? Como diz a palavra, nos diz que a nossa fé, quando ela é exercitada, né, a gente consegue alcançar coisas que inicialmente poderiam não estar nos planos de Deus. No entanto, a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem muita gente por aí vendendo para as pessoas falsas expectativas. Isso leva muitas vezes a pessoa a frequentar a reunião do pequeno grupo, a frequentar a própria igreja, achando que a solução imediata para os seus problemas está no frequentar o pequeno grupo. E aí nisso aí tem um risco muito grande, que às vezes as pessoas vão com essa expectativa muito alta e elas podem se frustrar, elas podem se decepcionar, e a gente deve evitar isso a todo custo. Isso não quer dizer que a pessoa não possa encontrar no pequeno grupo um ambiente favorável, né, a receber uma bênção, a receber uma cura. Mas a gente tem que ter em mente assim, que o objetivo principal da reunião do pequeno grupo é comunhão e também o discipulado. Por meio dessa comunhão e dessa convivência, dessa amizade, desse relacionamento. Guarde bem essa palavra, relacionamento, porque é uma palavra que tem tudo a ver com a reunião do pequeno grupo. O objetivo principal
E não confundam isso, por favor, né? A gente não está dizendo que no pequeno grupo não pode acontecer, né, de Deus operar, de Deus agir, de Deus promover ali uma cura. Deus pode fazer isso, mas esse não é o objetivo principal. O objetivo principal é relacionamento, é comunhão. Então, ao convidar uma pessoa para o pequeno grupo, evite fazer promessas do tipo: olha, vá lá que Deus vai resolver o teu problema, Deus vai abrir a porta e vai te dar um emprego, Deus vai curar você lá no pequeno grupo, porque isso pode não acontecer instantaneamente, como pode também acontecer. Como é uma variável que não depende da gente, depende da ação de Deus, de como Deus vai agir, não é prudente que a gente prometa, porque é uma promessa que pode frustrar uma expectativa. E não são raras as situações, às vezes, em que uma pessoa vai, tem a sua expectativa frustrada e nunca mais volta. Até porque a gente precisa lembrar que Jesus disse que neste mundo tereis aflições, né? Então, o fato de vir para Jesus, até para o cristão, precisa estar claro de que não é um mar de rosas, né? A gente tem tristeza, a gente tem alegria, tem perdas, né? A gente perde emprego, a gente fica doente, a gente perde o carro, a gente tem salário baixo, enfim, a gente também tem aflições aqui. Então não dá para sair prometendo coisas que às vezes nem você tem. E outra coisa, quando a pessoa, essa questão do relacionamento é importante dizer que quando a pessoa desenvolve o relacionamento com o cristão, com você que está lá pregando a palavra, estudando semanalmente com a pessoa, ela desenvolve relacionamento com você. Ela começa a conhecer Jesus por meio da sua vida, da sua prática, da sua fala, do seu caráter, né, da sua honestidade, do seu compromisso, né, de não faltar na reunião, de chegar no horário, de estudar as coisas que você precisa estudar, de ler a palavra, né? Então, ela vai se relacionando com você, vai conhecendo Jesus através disso e vai conhecendo Deus. Quando ela começa a se relacionar com Deus, depois de um tempo desse relacionamento com você, ela começa a se relacionar com Deus, porque ela começa a conhecer Deus por meio da sua vida. E esse relacionamento com Deus começa a abrir para ela possibilidades. E aí sim ela começa a ver, ela mesma, por experiência própria, começa a ver o que Deus pode fazer para ela. Então é ela que tem que enxergar isso, porque a fé dela precisa estar em Deus e não na igreja, naquilo que você prometeu, naquilo que você falou para ela. Então, por isso o relacionamento é importante, é vital no pequeno grupo. Você deve se preocupar mais em que a pessoa esteja bem, que ela seja bem recebida, que ela tenha compreendido o estudo daquele dia, que ela se relacionou no momento do lanche. Esse lanche não é só para ficar de barriga cheia depois. Esse lanche tem um papel importantíssimo, que é de estreitar o relacionamento. Às vezes a pessoa não tem coragem de abrir a boca durante o estudo. Você está estudando sobre uma igreja que faz relacionamentos. A pessoa não entende o que significa isso. Então, ela às vezes dá uma boiadinha durante o estudo, fica ali só olhando, tal, a primeira vez que ela foi, fica olhando um, olhando o outro, olha você, está prestando atenção, ela está fazendo isso. No momento do lanche, é a hora que as pessoas vão conversar com ela, vão perguntar de onde ela é, o que ela faz, o emprego, se tem família, enfim, aquela coisa de bate-papo. E aí ela começa a se relacionar. No próximo, muitas pessoas vêm para a próxima reunião por causa do momento do lanche. Então, assim, o que a gente diz para a pessoa é muito mais do que aquilo que a gente faz durante as reuniões do que as promessas que a gente faz para ela antes da reunião. Bom, primeiro eu penso assim que o visitante, em qualquer circunstância, ele deve ser bem recebido, né? E aí tanto faz se ele está indo para a reunião do pequeno grupo ou se ele está indo para um culto na igreja, né? Todos nós, quando levamos alguém para a igreja, temos essa preocupação em receber bem a pessoa, seja na igreja ou seja na casa da gente. Ninguém recebe um visitante em casa, né, com a casa de qualquer maneira, casa desarrumada, bagunçada. A gente tem sempre, especialmente a anfitriã, a dona da casa, né, tem sempre essa preocupação de dar um talento ali no ambiente onde a pessoa vai chegar, onde vai ser recebida, né? Ao levar para a cozinha, aquela preocupação se está tudo arrumado, se está organizado. Na igreja é a mesma coisa, a gente tem essa preocupação em receber bem. E o receber bem, é claro, ele vai além desses aspectos que eu mencionei, da limpeza, da organização do ambiente. Esse receber bem passa por aquela atitude de cordialidade,
de gentileza, né, ao receber a pessoa na igreja, né, o sorriso, o carinho, a preocupação de estar junto, de estar ao lado. Isso às vezes requer da gente um certo nível de organização. Nessa fase em que vocês estão agora, estudando o assunto, entendendo qual é o mecanismo de funcionamento do pequeno grupo, é a fase ideal para vocês pensarem nisso. A nossa experiência em São Caetano mostrou, depois de um tempo, sofrendo, apanhando, né, acertando e errando, que a gente precisaria criar um mecanismo, uma estrutura de apoio, pensando nesse momento de receber bem a pessoa na igreja. Então, o que a gente fez lá? Nós criamos uma equipe de recepção e de integração. Depois a gente ainda pode explicar para vocês assim, com um pouco mais de detalhes, como é que funcionava essa equipe de recepção e integração. Mas o objetivo principal era exatamente esse: ter alguém na equipe de coordenação dos pequenos grupos da igreja que estivesse com o pensamento voltado inteiramente para essa situação. Chegou alguém que é diferente, alguém que é visitante, aliás, para usar a palavra adequada, alguém que está vindo pela primeira vez ou está na segunda ou terceira visita, alguém que ainda não está plenamente adaptado àquele ambiente, né, e que não conhece as pessoas que estão ali, essa equipe é responsável por proporcionar esse momento, esse espaço, esse ambiente de integração. O que essa equipe faz na prática? A gente ainda vai explicar para vocês. Basicamente, eles vão identificar as pessoas, né, quando chegam. Então, na verdade, ele é um casal sempre, um casal que está posto de plantão, né? Eles ficam na porta da igreja, além do diácono, que é o porteiro, né, digamos assim, ele fica lá. Então, essa equipe é formada por diáconos, por irmãos, normalmente casais, né, porque fica um homem e uma mulher ali. Eles identificam as pessoas que chegam à igreja. Os irmãos são bem recebidos, paz do Senhor, irmão, como foi a semana, blá, blá. A pessoa entra, mas as visitas são identificadas como? Elas cumprimentam, recebem com um abraço, um sorriso, que bom que você veio, aquela questão da recepção que vocês já fazem. E aí ela faz uma ficha, entrega para a pessoa, pede para ela preencher numa prancheta, uma ficha com os dados dela, algumas perguntas que são básicas de identificação, e junto com essa pessoa fica uma outra pessoa que é selecionada pela equipe de recepção da própria equipe ou a própria pessoa que trouxe a visita, né? A responsabilidade dessa pessoa é ficar junto com ela durante o tempo que ela estiver na igreja. É a pessoa que vai cuidar se ela sabe onde está o banheiro, se ela gostaria de usar o banheiro, se ela quer água, busca água para ela. É a pessoa que vai se responsabilizar por cuidar do que a pessoa está ouvindo e, se possível, do que ela está entendendo. No seguinte sentido, você vê que o diretor da escola bíblica fez uma fala e falou de coisas que são próprias da instituição. E a pessoa não está entendendo. O MAP não sei o quê, porque o SOFAP não sei o quê. Ele não entende isso aqui. Você vai traduzir para ele. Ele está querendo dizer isso aqui significa isso. E tá. Ela fica tranquila. No momento do culto, tá lá, o pastor começou a pregar e ele fala as palavras igrejeiras normalmente. O pastor não fica preocupado, nem sempre preocupado com a linguagem que ele está usando. Ele usa a palavra que a pessoa não entende, você explica para ela. Enfim, você vai... Ajuda a localizar os versículos na Bíblia. Isso, também. Na Bíblia. Você vai se colocar de uma forma empática, ou seja, você vai se colocar no lugar da pessoa, perceber se ela está entendendo, e se você acredita que ela não esteja, você pergunta e interfere. Ou seja, você vai dar aquele apoio durante o tempo que ela estiver na igreja, né? Você vai colar nela. A igreja precisa ser preparada, porque uma visita na igreja, ela é motivo de mobilização. Um crente no céu não é motivo de mobilização, não é motivo de festa, né? Um arrependido é motivo de festa, deve ser também na igreja. Então, a visita deve ser o motivo naquele momento. Então, as pessoas têm que se preocupar em cumprimentar a pessoa, e você apresenta, minha amiga, trabalha comigo, tal, e as pessoas vão receber e abraça. Se é da idade, se é adolescente, os adolescentes fazem isso. Tem que ser ensinados a isso, porque a gente não tem essa iniciativa de modo, né, próprio. Normalmente, quem convidou, né, quem chamou a pessoa para ir à igreja ou ao pequeno grupo, já desempenha ou já faz esse papel. Ainda assim, a equipe é necessária porque nem sempre, né, quem convidou
vai desempenhar esse papel adequadamente. É necessário dizer isso porque quando você for selecionar as pessoas para integrar essa equipe, né, de recepção, de integração, tenha em mente que o ideal é que as pessoas selecionadas para essa atividade são pessoas que têm relação têm afinidade com esse tema. Você não vai convidar para participar dessa equipe pessoas que têm dificuldade com relacionamento, pessoas com dificuldade de sorrir, pessoas cujo papel, cuja missão, sei lá, o jeito de ser não combine com essa atividade, né, especificamente. Por exemplo, eu posso dizer isso aqui à vontade em relação à minha esposa, ela não seria a pessoa para ficar na porta da igreja recebendo os outros. O ministério dela certamente é outro, né? Agora, a gente conhece pessoas que têm exatamente esse perfil. E que perfil é esse? São pessoas que você olha para ela e o próprio sorriso dela já é convidativo com o relacionamento, né? Pessoas que têm facilidade de falar e de ouvir, Andressa, de né, dar por exemplo. atenção, de estar junto. Exatamente. Então, é legal ter esse cuidado na hora de selecionar as pessoas para a gente não colocar, de repente, alguém para fazer isso que mais espanta do que atrai o visitante para a igreja ou para o pequeno grupo. Acho que tem outro aspecto que a gente pode abordar, que você deve estar se perguntando, tá, e onde está a integração, né? A recepção eu já entendi. E a integração? A integração, com essa ficha que a pessoa preencheu, a gente vai identificar como instituição, você vai identificar onde está essa pessoa, que bairro ela mora, mais perto de que grupo ela está. Então aí está o link que se faz da igreja com o pequeno grupo. Então, você vai identificar, ela mora no bairro Realengo, tem um bairro aqui, né? Realengo, não sei onde fica, mas vamos imaginar, né? Ela mora nesse bairro, qual é o grupo mais perto desse bairro? É o grupo, sei lá, um grupo lá, não sei qual. Resende, deve ficar bem longe do outro. Não. Faz de conta. Você manja pra caramba. Nem de geografia, né? Que seja, então... você vai identificar esse grupo e vai dizer, tá, então mais perto é esse. Você vai procurar o líder do grupo, a recepção, né, no caso, procura o líder do grupo e entrega para o líder, olha, a visita de hoje, ou esta visita aqui, você tem 30 visitas, você vai pegar 5 daquela região e vai entregar para ele, são essas pessoas aqui. O que o líder vai fazer? Aí ele vai identificar essas pessoas, vai procurar conhecê-las, vai ligar para elas, vai fazer o convite, e vai articular de tal forma que a pessoa seja para a próxima reunião já convidada para o grupo. Então ela veio à igreja uma vez, mas ela já recebe um convite para ir à próxima reunião do grupo que fica mais perto da casa dela. Esse é o papel da integração relacionada ao pequeno grupo. Essa questão da identificação do pastor no pequeno grupo no início, ela, para mim, é irrelevante. Eu vou dizer por quê. Todos no pequeno grupo devem ter a mesma importância. Então, existe o líder, o vice-líder, você pode ter um anfitrião, né, que é a pessoa que está recebendo. Não necessariamente é a esposa na casa, pode ser a filha, pode ser o marido naquele dia está sendo um anfitrião, então tem um anfitrião. E pode ter um secretário que fica cuidando de chamar as pessoas. Enfim, todos têm a mesma importância. O pastor, ele é para o membro da igreja, ele é o anjo da igreja. Então, ele tem a importância dele. No momento do pequeno grupo, ele é um membro como qualquer outro. Então, ele vai ser tratado com o mesmo respeito, ele vai ser tratado com a mesma atenção que os demais. Né? Então, o pastor chega, você não precisa necessariamente levanta todo mundo, sabe o diretor quando chega na sala de aula? Levanta todo mundo que o pastor chegou e apresenta o pastor e faz aquilo, não tem necessidade disso. Ele não pode ser a pessoa mais importante naquele momento, a pessoa mais importante tem que ser Jesus. E Jesus vai aparecer ali na forma do relacionamento, não na forma da teoria, na forma da prática, no momento do estudo só, mas especialmente no relacionamento. Então, o pastor vai chegar, ele vai ser recebido como qualquer outra pessoa, com abraço, como foi a semana, aquela coisa, todos são recebidos da mesma maneira. Ele chega, ele senta, em algum momento ele vai ser apresentado como pastor da igreja, é importante, se ele está na reunião naquele dia,
E ele nem sempre vai estar na reunião, é bom que se diga isso, né? O pastor, ele vai andar nos grupos, então cada dia ele vai estar num lugar. O líder do grupo não pode esperar que o pastor, nem deve esperar que o pastor esteja na reunião o tempo todo. É outra coisa que quando o pastor chega, o pastor vai se comportar como membro do grupo, ele não vai se comportar como pastor, partindo do princípio de que sim, você não pode jogar na mão dele tudo que tem para fazer. Né? Alguns líderes às vezes confundem isso, porque o pastor chegou, e aí ele passa a lição pro pastor, o pastor faz a oração, o pastor faz isso, o pastor faz aquilo, porque o pastor chegou. Tá errado. O líder do grupo vai assumir o estudo e o pastor vai se colocar quando ele achar que for necessário, ele fala, ele faz uma intervenção ou outra, dá uma sugestão ou outra. Terminou o estudo, se relaciona com as pessoas, come um lanchinho, dá um beijo e vai embora. No caso aqui 2, né? Dá 2 beijos e vai embora. Então, como eu disse, a importância do pastor é irrestrita, não tenho o que falar disso, ele é uma pessoa importante, mas no grupo todos devem ser tratados da mesma maneira e com a importância singular que cada um merece. A gente tem que ter o cuidado assim de não... que as pessoas, principalmente os visitantes, né, elas não enxerguem o pastor ali como... Por exemplo, e eu digo isso com todo carinho, sem qualquer intenção de ofender, né? Como as pessoas veem um padre, como os católicos veem o padre, né? O líder, naturalmente o líder da igreja, ele é uma figura central que tem o seu papel e a sua importância, como disse a Genilda, mas o interessante ali no pequeno grupo é entender exatamente isso. Todos são iguais. Inclusive o pastor, ele está ali para contribuir, para dar a sua colaboração. Para aprender eu acho, também. Para aprender, exatamente. Eu acho que do ponto de vista da identificação de quem é o pastor ali, o próprio tratamento, né? A própria forma como os integrantes do grupo vão se referir a ele, né? Vão situar, esse tratamento vai situar o visitante no sentido de ele identificar e de ele saber quem é o pastor, né? Mas a gente não pode exagerar nesse tratamento, né? A ponto de passar essa impressão de que o pastor ali ele é uma pessoa acima dos demais. Não, é esse cuidado que a gente tem que ter, de todos entenderem, todos identificarem que o pastor ele está ali para contribuir, para colaborar conosco, né? Ele, enquanto pastor da igreja, tem condições de dar todo o suporte, todo o acompanhamento, mas num outro momento, ali naquele momento, ele é um participante do pequeno grupo como todos os demais. Até porque as pessoas quando participam do grupo, mesmo os que são da igreja, fazem parte daquele grupo, ele atribui uma importância para o líder do grupo, que a gente precisa ter que tomar cuidado, né, com isso. O líder do grupo, ele vai ser um pastor de certa forma, porque ele vai ligar, ele vai se preocupar, ele vai orar por você, ele vai cuidar de você como ovelha, né? Então, de certa forma, ele faz um pastoreio, mas a gente não pode deixar que isso se supervalorize de tal forma que tudo que ele vai fazer, ele tem que ligar para essa pessoa para pedir autorização, essa coisa toda. Com isso eu quero dizer o quê? Que a gente não pode nem atribuir de mais uma coisa uma pessoa e nem de menos. Então o pastor tem a importância dele, ponto, acabou. Eu não preciso necessariamente diminuir ou aumentar isso. Ele já tem a importância dele. Na forma de tratamento, quando o pastor chega, pastor, paz do Senhor, a pessoa já identificou quem é o pastor. Né? Não necessariamente preciso sair apresentando e gritando aos sete céus. Né? Por outro lado também, a gente não deve tratar o pastor como agente secreto ali, né? Uhum. Ficar chamando ele de Raimundo, né? Nosso irmão Raimundo tá aqui. Quando na verdade lá na igreja a gente vai tratar de pastor. Então ele é o pastor da igreja. Então, naturalmente, né? Naturalmente, tratar naturalmente, sem exageros e também sem omitir que a pessoa que está ali é de fato uma autoridade na igreja, né? Ele é o pastor da igreja. Então fazer isso com naturalidade. Puxa, tá aí uma coisa que eu acho que é tudo que a gente não gostaria que acontecesse, né? O visitante fosse constrangido. E puxa, há tantas coisas que podem constranger, né, um visitante. Às vezes não é nem a própria reunião, uma fala, uma brincadeira, sabe? Uma coisa que a gente mesmo diga, porque existem situações assim, é só você que conhece o visitante, né? Ninguém mais conhece ali. Às vezes uma fala sua pode constranger. É tudo que a gente não gostaria que acontecesse. Você pode expor de forma inadequada, né, alguma intimidade, alguma particularidade do visitante.
E isso trazer um momento ali muito chato para a reunião é tudo que a gente não quer. Esse constrangimento pode vir também de outras pessoas, não apenas de você, né? Esse constrangimento ele pode vir de variadas formas, né? Esse constrangimento pode vir às vezes de um comentário nosso. Lembrando que assim, a visita é minha, por hipótese é uma visita minha, é uma pessoa que apenas eu conheço. Às vezes um comentário que eu faço de alguma particularidade, da intimidade da pessoa pode constranger, chatear, e é um negócio que a gente deve evitar, né? Às vezes esse constrangimento pode vir também sob a forma de um comentário de uma outra pessoa do grupo que não conhece. Às vezes a comentar alguma particularidade, alguma vulnerabilidade que a gente, por não conhecer o outro, pode estar afetando o outro. E a pessoa fica tão constrangida, tão envergonhada, que ela não volta mais para a reunião. Às vezes assim, é um comentário sobre roupa, um comentário sobre acessórios, é um comentário sobre posturas, que às vezes a pessoa, por não ser cristã ainda, tem alguns costumes que são diferentes daqueles praticados por nós. São coisas que a gente deve evitar para não constranger. Exatamente pelo fato de a gente não conhecer. Às vezes esse visitante é até mesmo um cristão de uma outra igreja nossa. Está aqui no Rio, está passando por aqui, vai ter a reunião, ele foi para a reunião. Mesmo sendo da igreja, às vezes um comentário nosso constrange aquela pessoa. Então, assim, todo um cuidado a gente precisa ter quando tiver um visitante no pequeno grupo, para que comentários, falas nossas, posturas, críticas que a gente faça, né, que por não conhecer o outro, essas críticas podem afetá-lo e podem constrangê-lo. Eu não estou querendo dizer com isso que a gente, no pequeno grupo, a gente não tem situações assim de discipulado em que a gente vai ensinar, né, e que esse ensino ele vai promover mudanças na vida da outra pessoa, na vida da pessoa que está vindo. Eu acho que o pequeno grupo ele é um ambiente adequado para isso. Só que a gente deve fazer as coisas de maneira a não constranger essa pessoa que está vindo, esse visitante que está vindo. Então, esses cuidados a gente deve tomar. Cuidado com o que vai falar, cuidado com os exemplos que vai dar, especialmente aqueles exemplos que tem uma característica que é negativa. Você não conhece o outro, então você não sabe se o que você vai dizer vai afetar o outro, em que medida vai afetar. Às vezes a gente pode dizer uma palavra ali que vai tornar esse relacionamento com esse visitante inviável no primeiro momento. Com o tempo, você pode vir a superar, mas você não sabe se vai ter essa chance. Às vezes a pessoa vem, se sentiu tão envergonhada, tão constrangida que nunca mais volta. Acho que outra coisa que a gente deve evitar é a crítica à instituição, né? No pequeno grupo. Boa. Às vezes o cristão mesmo, o promessista, ele está insatisfeito com uma coisa ou outra, e aí ele aproveita o pequeno grupo, porque é um momento de relacionamento, um momento que está todo mundo ali, é um momento propício para falar, porque é uma roda de conversa onde você tem a oportunidade de falar, né? E aí a pessoa começa a debulhar todas as suas angústias e as suas insatisfações, as suas revoltas, né? Contra a família, ou contra a instituição, contra o governo, contra... Então, a gente precisa ter sabedoria com isso. O foco naquele momento, tem uma visita ali, então se vai escandalizar a visita, minha boca tem que ficar fechada. E não é momento de falar agora, né? Até porque a pessoa não vai entender nada, vai sair dali falando, que lugar é esse? Que esse povo é doido? Que vim aqui para ouvir estudo bíblico, de repente uma leitura bíblica, uma oração, vim aqui para seja lá o que for, né? E menos para isso. Eu acho que tem uma outra coisa legal também de dizer, a gente não é legal a gente se colocar numa situação ou numa condição de santidade superior, né, a da pessoa que está vindo. A gente é tão pecador quanto o visitante que vem para o pequeno grupo. A bem da verdade, todos nós somos, né? Diante de Cristo estamos todos devedores, né? Não tem nenhum melhor do que o outro. Eu diria assim, que talvez alguns estejam nessa caminhada cristã alguns passos à frente, né? No processo da santificação um pouco mais adiantados, mas sujeitos ao erro na mesma medida, sujeitos ao pecado na mesma medida. Às vezes um comentário nosso pode passar a ideia para o outro de que a gente é santo e o outro não é. Que o nosso comportamento é 100% adequado e o comportamento do outro é inadequado. Isso também pode constranger.
Eu repito, com isso a gente não está querendo dizer aqui que a gente não deve ensinar o que é certo e o que é errado. Eu acho que é papel nosso fazer isso, ensinar, né, o que a Bíblia, demonstrar o que a Bíblia nos diz em relação ao nosso comportamento, o que é adequado e o que não é adequado. No entanto, sem querer mostrar para o outro que a gente é certo e que ele é errado, né, que a gente é santo e que ele não é santo. Cara, vai ter uma reunião na minha casa muito legal. Olha, você tem que ter noção que você está convidando a pessoa para algo que é muito bom, né? Esse algo que é muito bom, antes de qualquer coisa, tem que ser muito bom para você, né? Você já está integrado, você já conhece, sabe qual a característica, qual o objetivo da reunião, você sabe que é algo bom para você. Antes de ser bom para quem se está convidando, a reunião do pequeno grupo ela é boa para você também. A forma como você vai convidar a pessoa para participar da reunião vai depender muito da oportunidade, da circunstância, né? Eu vou dar um exemplo. Existem situações assim em que você está lá no trabalho e a pessoa, a sua colega de trabalho, seu amigo lá do trabalho, ele chega para você e compartilha uma dificuldade muito grande que ele está passando naquele momento. Ali aparece uma oportunidade para você convidar. Você vai dizer, puxa, olha, na minha casa, uma vez por semana, acontece uma reunião, é um encontro, né, de pessoas da minha igreja. E essa reunião acontece num ambiente totalmente familiar e descontraído. Mas o legal é que para esse problema que você está vivendo nesse momento, a gente tem um espaço, né, no final da reunião, que é um espaço de compartilhamento e de oração. Lá você vai ter a oportunidade de receber oração dos irmãos que estão ali e todos nós juntos vamos nos unir a você para te ajudar nessa circunstância. Uma oportunidade, às vezes, aparece nesse sentido e essa oportunidade vai ser a forma de você convidar. O importante é assim, eu entendo que a reunião é um momento agradável, é um momento gostoso e é algo bom. Antes de ser bom para quem você está convidando, é bom para você. Esse entusiasmo e essa alegria que você tem em participar deve transparecer no momento em que você for convidar alguém. Não convide com aquela postura assim de dúvida, sabe? Você está convidando, mas você está constrangido, você está envergonhado, você está com medo, você não sabe como a pessoa vai reagir. Se ela vai pensar que você está querendo levar ela para a igreja, converter. Não, na verdade, o que deve transparecer quando você estiver convidando é que você está chamando a pessoa a participar de uma reunião, de uma coisa que é agradável, de uma coisa que é bacana, que é legal, que é descontraído e que pode ter efeitos positivos para a vida daquele que vai participar. Essa convicção que você tem a respeito da reunião deve transparecer no momento do convite. Então faça isso com alegria, demonstre para a pessoa que a participação dela nessa reunião vai ser positiva e que vai ser alguma coisa muito boa para a vida dela, como tem sido boa para a sua vida. Se ela desconfiar em algum momento da sua fala que nem para você mesmo, não há convicção na sua fala e em você de que a reunião tem sido boa para você, dificilmente ela vai imaginar que vai ser boa para ela, né, esse momento. Então use a sua criatividade, use o seu entusiasmo, a sua alegria e acima de tudo tenha a convicção. Você está chamando a pessoa para participar de uma coisa que é legal, que é boa, que é abençoada. Primeiro para você, para que isso apareça, né, no momento que você estiver convidando. Uma coisa importante é que vocês começam o grupo, né, no momento que você vai implantar o grupo, você deve ficar assim, pelo menos umas 4 reuniões orando, aprendendo como fazer a reunião, quebra-gelo, estudo, né, como se comportar na reunião, porque não é um senta, levanta da igreja, né, não é um culto que se faz, não é uma reunião de diversão, é uma reunião para tratar assuntos do reino. Então, você vai aprender isso. Uma das coisas que se faz essas primeiras reuniões, esse primeiro mês, é listar o nome de algumas pessoas que precisam de Jesus. Então, a gente sugere que cada pessoa do grupo, vamos imaginar que vocês montaram lá um grupo com 4 pessoas, né? O líder em treinamento, o anfitrião, que é o dono da casa, e mais uma pessoa, que é o esposo dela, por exemplo. Você montou lá um grupo, pode com 4? Pode.
Onde tiver 2 ou 3 já está feito, né? O grupo. Então, você montou 4. Cada pessoa dessa lista 3 nomes que precisam ser alcançados pelo Evangelho. E vocês vão orar durante essas 4 reuniões, enquanto vocês estão aprendendo como faz a reunião, vai orar por essas pessoas. Quando terminar esse prazo, que aí você vai abrir a porta da reunião para as visitas. Então, vocês já vão estar, terão aprendido como fazer a reunião, como fazer o quebra-gelo, como se comportar no momento do lanche, enfim, como cumprir o horário, né, que é uma coisa que a gente tem que aprender, porque senão você é tão gostoso, empolgante, que você fica falando o tempo todo, como eu tô agora, né, e aí você vai fazer o convite para a pessoa. E a gente tem que lembrar que isso é uma obra espiritual, né, a obra não é nossa, a obra é de Deus. Então, quando você vai fazer o convite para as pessoas, essas pessoas já estavam na sua oração e você vai convidar. A nossa esperança é que o Espírito Santo já tenha convencido essa pessoa, já tenha trabalhado na vida dela e ela, ao receber o convite, ela venha. Pode ser que sim, pode ser que o Espírito Santo não tenha feito isso, pode ser que a gente não sabe. O que a gente tem que fazer é a nossa parte. Nós vamos orar, colocar na mão de Deus a pessoa e a gente vai convidar. E tem também as pessoas, como o Marco disse, que são as pessoas que Deus coloca na vida da gente. Ele coloca no nosso caminho. Né? Olha, esse aqui vai lá, porque meu servo não vai perder a oportunidade de chamar para o grupo. E aí ele chega na sua frente e fala, tô com um problema. Tem uma luz piscando desse tamanho, chama para o grupo na cara dele. E você tem que enxergar essa lâmpada acesa e chamar a pessoa para Tá aí uma questão interessante e pra gente não há dúvida em relação a esse assunto. O pequeno grupo, definitivamente, ele não é o ambiente mais adequado, num primeiro momento, pensando nos seus objetivos, para tratar de questões doutrinárias. O foco do trabalho do pequeno grupo é comunhão e discipulado, né? Também evangelização. Doutrinamento, questões doutrinárias são trabalhadas num outro ambiente e num outro momento. A igreja pode, por exemplo, se organizar para ter lá uma classe doutrinária, na qual essas dúvidas que são mais focadas na doutrina da igreja e nas doutrinas bíblicas, elas podem ser esclarecidas. Algumas igrejas têm as classes que são preparatórias para o batismo, cujo foco do estudo é mais doutrinário. O pequeno grupo não é esse ambiente, né? No entanto, a gente não pode deixar um convidado no ar em relação a alguma dúvida que ele tenha. Às vezes, durante uma reunião, e a gente não tem absoluto controle sobre isso, na verdade nós não temos nenhum controle, né? O controle que a gente não tem como controlar o que a pessoa vai perguntar. A gente tem sim como conduzir, né? O líder tem como conduzir a discussão, né, do assunto ali do dia, mas não há controle sobre o que as pessoas vão perguntar. E às vezes a pergunta vem fora do assunto e a pergunta está direcionada a uma questão que tem a ver com a doutrina. A nossa sugestão, e baseada na nossa experiência no trabalho do pequeno grupo, é que a gente não deve deixar de dar uma resposta para o visitante. Se for possível e essa resposta for uma resposta objetiva, especialmente naqueles casos em que a pergunta não tem nada a ver com a lição do dia, se for possível, o líder deve dar uma resposta objetiva, curta, e dizer à pessoa que perguntou que num outro momento, né, e num outro ambiente, o líder se coloca à disposição para esclarecer ou para estudar mais profundamente aquele tema com a pessoa, mas não deixar de dar uma resposta. É claro que a gente deve considerar que às vezes tem pessoas que fazem a pergunta e não estão interessadas na resposta. Ela já tem uma convicção formada, ela já tem uma opinião em relação àquele assunto e às vezes a pergunta vem para tumultuar ou ela vem simplesmente para que na sequência a pessoa coloque a sua opinião que é contrária à visão bíblica daquele assunto. Existem essas situações, não adianta a gente imaginar que não existe. Ela existe. Aí o que o líder deve fazer numa situação dessa, pensando praticamente? Dizer para a pessoa, com toda a educação e todo cuidado para não constrangê-la e não envergonhá-la, olha, o assunto de hoje não é esse. No entanto, a gente gostaria de debater esse assunto com você, gostaríamos de estudar com mais profundidade e eu me coloco à sua disposição para a gente fazer isso num outro momento.
e aí segue o estudo, toca o barco, sabe? Faz a coisa caminhar, tomando esse cuidado de não ser deselegante, de não ser desrespeitoso em relação a outra pessoa. Dizer que sugerir a vocês que façam o que a gente tem feito lá em São Caetano já mais precisamente há uns 2 anos, e a gente já andou falando disso em Campinas, falamos disso em Vila Medeiros, falamos em Santana, que é a respeito do PG da SOFAP, um pequeno grupo da SOFAP. A gente não faz um pequeno grupo semanal da SOFAP, porque a indicação do pequeno grupo é que ele seja semanal, né, para estabelecer o relacionamento. Mas a gente criou esse projeto do pequeno grupo da SOFAP com um objetivo específico, que é o seguinte: sensibilizar as mulheres da sociedade feminina, da igreja, a abrirem suas casas para o pequeno grupo, porque a gente entende que se a mulher não faz isso, não acontece o pequeno grupo. Então, o marido pode estar super entusiasmado. Quem manda é a mulher. Muito entusiasmado, comprou a ideia, prometeu pro pastor que vai fazer, ele vai ser o líder do grupo, ele tá super disposto. Aí ele chega em casa, porque a mulher não estava na reunião, já não estava interessada. E ele chega em casa e fala: mulher, vamos abrir a casa para fazer um pequeno grupo. Você tá maluco? Toda semana? Não. Vou ter que dispor um dia da minha semana? Não. Vou ter que treinar? Não. Vou ter que ler? Não, não vai fazer. E aí, ele: não, nós vamos fazer semana que vem. Ele pode obrigar, tá? Vamos imaginar que ele seja aquele cara impositivo, ele fala: semana que vem vai acontecer. Ela faz com a cara emburrada. Aí as visitas chegam com aquela cara: quem é que volta? Ninguém volta. Então, vai acontecer reunião uma vez, pode acontecer 2, mas na terceira não vem mais ninguém, e a mulher também já não faz o lanche, deixa a casa suja, porque ela manipula o negócio até que ela consegue, não faz a reunião. Então, a ideia do PG da SOFAP é sensibilizar as mulheres à necessidade dela, do papel dela nesse projeto. Ela é instrumento de Deus para a salvação de vidas, ela não tem ideia, ela não precisa fazer nada se ela não quiser. Ela pode simplesmente passar um pano na casa, pelo amor de Deus, a casa limpa. Ela pode limpar o banheiro naquele dia, pelo menos naquele dia. Deixa a casa limpa, deixa o banheiro limpo e serve um lanchinho. Disponibiliza a mesa se ela não quiser fazer nada. Os irmãos vão trazer. Combina lá e todo mundo traz. Se ela fizer isso, a obra de Deus vai avançar. Assim como Lídia fez, quando ela começou, abriu a porta dela, da casa dela, para os apóstolos e difundir o evangelho na Europa, a gente vai fazer com a nossa casa e em todos os lugares onde a gente estiver. Então, o papel da mulher na SOFAP é importante, é legal o encontro mensal, toda a atividade que a gente faz, super importante, mas ele é tão importante ou mais importante quando ela abre a casa dela e coloca a igreja de Deus lá dentro. Então, eu queria pedir para vocês que pensassem nisso e em também trabalhar com o pequeno grupo da SOFAP depois de estabelecer os grupos na igreja. Muito bem, esperamos ter contribuído com vocês. A gente fica feliz de poder ajudar de alguma forma, né? A gente espera, na verdade, que o que a gente disse aqui tenha de fato contribuído. A gente quer se colocar à disposição de vocês. Se tiverem novas dúvidas ou precisarem de alguma ajuda nesse sentido, por favor, contem com a gente, tá? A Carla tem o nosso contato, telefone, e-mail, e qualquer coisa que vocês necessitarem, escreve pra gente, manda um e-mail, manda um WhatsApp, e a gente fica feliz em ser útil. Que Deus abençoe vocês. Nós vamos orar para que esse trabalho funcione, para que ele dê certo, para que vocês se sintam motivados e para que Deus os use grandemente aí no Rio de Janeiro. Que Deus abençoe. Um beijo, um abraço para todos.